as coisas do Senhor e esquecer tudo que fica lá fora por um tempo. Eu costumo dizer que esse é o melhor momento da nossa vida, quando estamos na presença do Senhor. E eu sempre falo, não podemos negociar esse momento. A presença do Senhor é maravilhosa. A presença do Senhor é maravilhosa na nossa vida. Eu gostaria de estar lendo lá em Salmos 103, versículo 1, 2 e 3, que fala sobre a misericórdia de Deus. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Glória a Deus por essa palavra, uma palavra forte, poderosa. E hoje o Senhor me alertou sobre o poder da gratidão, a importância da gratidão. Eu comentei com meu esposo hoje sobre uma questão que nós muitas vezes pedimos muito algo ao Senhor, e aí o Senhor às vezes Ele não faz, porque Ele sabe o que é melhor para nós, mas às vezes Ele nos dá. Às vezes é até um bem material, e depois de um tempo a gente se acostuma tanto com aquilo que a gente esquece e deixa de ser grato. Então eu te convido a hoje a entregar ao Senhor o seu coração, renovar a sua gratidão, renovar a sua vida com o Senhor. Seja grato. Eu sempre digo que um coração grato alegra muito o coração do Senhor. Eu gostaria de pedir que vocês, quem pudesse colocar de pé, para nós estarmos entregando esse culto de louvor e adoração. Hoje é um culto de louvor e adoração. Não perca tempo. Adore ao Senhor, agradeça ao Senhor, exalte ao Senhor. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença. Senhor, nós queremos Te louvar, Pai, porque o Senhor é bom e fiel. Obrigada, Senhor, pelas Tuas misericórdias. Obrigada, Senhor, porque nós somos vencedores. Sim, Senhor, nós somos vencedores, pois nós estamos aqui na Tua presença. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua presença, Senhor. É um privilégio, Jesus. Quantas pessoas, Pai, perderam tanto tempo e hoje não conseguem estar na Tua presença. Que o Senhor possa, Senhor, trazer de volta essas pessoas. Mas a nós também, Senhor, que estamos sempre aqui, que o Senhor nos ensine a agradecer e a valorizar o momento diante de Ti. Nós estamos aqui, Pai, num culto de louvor, num culto de adoração. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe, Jesus, a nossa adoração. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, Pai. E nós te louvamos, Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres, meu Pai. Continua, Senhor, fazendo grandes coisas na nossa vida. Mas que nós também possamos, Pai, diariamente ser gratos pelos pequenos milagres que vivemos. E muitas vezes nem percebemos e nem agradecemos. Então nos ajude, Senhor, a sermos mais gratos. Nos ajude, Senhor, a olhar para as pequenas coisas e Te agradecer. Pois o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, misericordioso. E nós estamos aqui, Senhor, com um único propósito: Te adorar, alcançar o Teu trono de glória, Jesus. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Abençoa, Senhor, cada vida que está aqui, cada família, Senhor. Cuida de nós, Pai, nós precisamos de Ti. Senhor, perdoa as nossas falhas. Senhor, enche-nos de Ti. Renova a nossa vida, Jesus. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro. Aleluia. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eu gostaria de te convidar a cantar esse louvor, é uma oração. E que você cante com fé, com gratidão, com alegria. Tu és o Deus dessa terra.
és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz que descansa a luz. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Creia, grandes coisas estão por vir, grandes coisas grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Se você crê, louva o Senhor. Agradeça esse momento, sinta a presença do Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como o
E através da sua vida, Ele vai fazer também nas outras vidas, as pessoas com quem você convive. Já imaginou você ser luz lá fora? Já imaginou você se encher e conseguir brilhar essa luz lá fora? Já imaginou o tanto que o Senhor se agrada e o quanto Ele te abençoa quando você louva, quando você agradece, quando você se entrega na presença do Senhor? Que alegria, que felicidade estarmos na presença do Senhor. Inclusive, o próximo louvor, ele diz sobre a importância de estar na presença do Senhor. Às vezes eu fico pensando, né? Esses dias eu conversando com os meus pais. E a gente se preocupa tanto quando uma pessoa parte da eternidade. Muitas vezes a gente pergunta, será que ela conseguiu se entregar a Jesus? Será que ela conseguiu a salvação? Mas eu disse ao meu pai assim, que isso é maravilhoso. Mas viver uma vida na presença do Senhor, antes do final dela, tem gente que infelizmente ou felizmente, glória a Deus, se entrega na última hora, no último momento. Glória a Deus para as pessoas que têm essa oportunidade. Mas viver uma vida na presença do Senhor, uma vida de não perfeita. Eu sempre falo aqui que no mundo nós teríamos aflições. É bíblico. Quem disse que seria fácil? Quem disse que vai ser perfeito? Não é sobre isso, mas é uma vida feliz na presença do Senhor, independente das circunstâncias. E há um lugar de descanso. Esse lugar é no Senhor.
que o Senhor teve um plano para essa noite, para que você estivesse na presença dEle. A presença do Senhor é o melhor lugar. Nós vivemos tantas coisas boas e coisas não tão boas, mas nada se compara a uma vida na presença do Senhor. E se você está em dúvida qual caminho escolher, eu vou te dizer que não existe outro caminho. Eu vou te dizer que só Jesus é o caminho. Só Ele salva, só Ele cura, só Ele supre as suas necessidades, só Ele resolve os seus problemas, sejam eles físicos, emocionais, financeiros, espirituais. Eu vou te contar um segredo. Sabe aquele buraquinho no seu coração que você muitas vezes tem tudo, vive uma vida plena, mas aquele buraquinho está ali? Pois é nesse lugar que Jesus quer entrar para completar a boa obra na sua vida. É aquele vazio que muitas vezes você sente e fala: por que, Jesus? Por que eu estou triste? Por que eu estou aborrecido? Por que tantos problemas? Busque o Senhor. Busque o Senhor, como eu falei no começo. Não existe uma vida perfeita, mas existe uma vida de paz na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou muito grata essa noite. Quantas pessoas nos visitam? Quantas pessoas desse lado nos visitam? Ninguém, né? Ah, irmão Cleber, sua Luizinha, irmã Laura. Vocês são de casa, né? Vocês são nossos também. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estou tão feliz. Vocês viram eu dar um sorrisão ali na hora que eu estava? Meu filho, a filha da minha prima, João Vitor, a nossa Vivi, meu sobrinho Gabriel e a Ana Paula. Vocês são completamente bem-vindos nessa casa. Essa casa é de vocês. Voltem sempre. Tem jovens, temos a escola bíblica dominical, que está maravilhosa. Temos os cultos das quartas, às 19h30. E o melhor de tudo, nesse lugar existe a presença do Senhor. Que vocês se sintam muita vontade nesse culto. Muita vontade. Tem mais alguém lá no fundo nos visitando? Como é que vocês vão saudar? Como é que os irmãos vão... Você já é nossa, né? Eu já te vi várias vezes. Ou eu estou enganada? Ah, bem-vindos, em nome de Jesus. A igreja, por favor, saúde os nossos visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso dirigente. Obrigado, irmã. Que a gente possa sentar, em nome de Jesus. Gratidão ao Senhor pela vida dos irmãos, famílias, né? Seja bem-vindo no nome de Jesus. É o melhor lugar que você poderia estar, é na casa do Senhor, em nome de Jesus. Não abra sua Bíblia lá em Salmo 100, versículo 1 e 2. Hoje é uma noite de festa, não somente hoje, meu irmão. Quando nós estamos na presença de Deus é todo dia. É dia de festa, dia de alegria, de nos rendermos aos pés do Senhor. Salmos, capítulo 100, versículo 1 ao 2, diz assim a palavra do Senhor: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembre que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Amém, queridos? Esse texto maravilhoso do Senhor, onde vem nos dizendo, onde nós devemos estar na presença do Senhor, rendendo toda alegria ao nosso Deus, porque o louvor nos dá um som de festa, de alegria, de estar na presença do Senhor. Servir a Deus é o motivo de nossa alegria, irmão. Tem que ser o motivo da nossa alegria servir ao Senhor.
Então nessa noite eu quero convidar você, né, se render aos pés do Senhor, servir ao Deus com alegria. Essa noite do Senhor, esse início de semana, que você não veio aqui pela sua própria vontade, você veio aqui porque Deus já tinha um plano para você, já estava direcionado, você está aqui na presença do Senhor. Abra sua Bíblia lá em João. João capítulo 4. João capítulo 4. Versículo 23 e 24. Esse é um culto de louvor e adoração ao Senhor. Esse texto vem falando a respeito da adoração ao nosso Deus. João capítulo 4, versículo 23 e 24 diz assim: Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Adoração não é música, é postura. Então nessa noite eu convido você, com o coração ardente, alegre, assim render aos pés do Senhor, a prestar esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Esquece aquele problema seu, aquela dificuldade. Não esqueça por um instante, aquele boleto de amanhã, a fatura de amanhã. Esquece, irmão, por esse instante. Esse momento de você estar na presença do Senhor, de lugar que você nunca deve sair, que é na presença do Senhor. Então nessa noite, adore ao nosso Deus. Tem essa postura de adoração ao nosso Deus, essa alegria, de louvar ao nosso Deus no nome de Jesus. Amém? Eu vou estar orando mais uma vez, vou estar passando para a equipe de louvor. Oremos. Amado Deus, no nome santo e amado de Jesus, Pai, estamos com os corações gratos e alegres, ó Deus, por estarmos na Tua presença. Pai, nós já sentimos a Tua presença, Pai, querido, aqui na Tua casa, Pai querido. Pai, o Senhor conhece, Pai, cada coração que nessa noite, ó Deus, Pai querido, que só venha, Deus, ministrar, ó Deus, Pai querido, conforme a Tua vontade. Pai querido, que nós venhamos a nos render aos Teus pés, Pai querido, a Tua vontade. Encha, Pai, o nosso coração de alegria, Pai querido, de vida, por estarmos na Tua presença. Amado Deus, que o Senhor venha limpar de nossas mentes e nossos corações toda preocupação, toda ansiedade, toda dor, toda angústia, aquele vazio que muitas vezes nós sentimos, Pai querido, no nosso peito, no nosso coração. Pai querido, nós sabemos, Pai, que somente o Senhor que pode preencher esse vazio. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, que nós saímos daqui diferente, Pai, de como entramos. Que nós saímos daqui, Pai, cheio da Tua palavra, entendendo o quanto nós precisamos do Senhor, que o Senhor é essencial em nossas vidas, Pai querido. Pai querido, somos gratos ao Senhor. Muito obrigado, Pai querido. É no nome do Senhor Jesus que oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos? Quero chamar aqui para o louvor. Então vamos louvar ao Senhor. Quem puder se colocar de pé, para que nós possamos dar continuidade a esse momento. Nesse momento você tem a liberdade de ofertar ao Senhor. Fique muito à vontade. Firme nas promessas. Firme nas promessas. Darei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas.
Amém, irmãos? Convido aqueles que puderem estar estendendo suas mãos em direção aqui ao lugar do laço. Vamos estar agradecendo ao nosso Deus por cada dízimo, por cada oferta, no nome santo do Senhor Jesus. Pai, nós somos gratos ao Senhor, Pai, Senhor querido, por esse momento, Pai, por essa oportunidade, Pai, que nos concede. Senhor, aqui diante do teu altar, Senhor, apresentamos cada dízimo, ó Deus, cada oferta que foi colocada, ó Deus, em cada casa do laço. Pai, Senhor querido, que no nome santo do Senhor Jesus, Pai, o Senhor continue, Pai, sendo o nosso provedor, Pai, porque é o Senhor, Pai, que nos sustenta, Pai, é o Senhor que nos mantém, Pai, e nós somos gratos ao Senhor, Pai, Senhor querido, pelo fôlego de vida, ó Deus, Pai, te agradecemos, ó Deus, por cada celeiro, Pai, que esteve contribuindo, ó Pai, e que no nome santo do Senhor Jesus, Pai, Senhor, está, Senhor, abrindo as comportas do céu, Pai, sobre cada lar, sobre cada família, no nome de Jesus, Pai, que nós oramos e te agradecemos, amém e amém, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Nesse momento nós vamos celebrar ao Senhor. Amém. E é exatamente nesse momento que você tem a liberdade de cumprimentar o seu irmão. Não fica tímido não, nós somos um corpo, nós estamos na presença do Senhor. Amém. Saia do seu lugar com alegria, com gratidão, com celebração. Dá um abraço naquele irmão que você ainda não conseguiu cumprimentar. Fique à vontade, você está na casa do Senhor. Vamos celebrar.
pois na presença do Senhor há abundância de alegria. Ai, André, mas eu estou cheio de problema. A gente está nessa terra, os problemas sempre vão vir, o boleto sempre vai chegar, eu sempre falo isso, né, pastora? Segunda-feira está logo ali, mas a presença do Senhor, ela não se restringe a esse lugar. A presença do Senhor vai com você aonde você estiver. Você busca, você ora, você pede: Senhor, se a sua presença não for comigo, não me deixa ir. Essa tem que ser a nossa oração diária. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um versículo, Jó 14. Eu vou ler o 7, o 8 e o 9. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Glória a Deus por essa palavra. Que o Senhor possa estar diariamente renovando as suas forças. E mesmo quando você passa por lutas, por tribulações, por tristezas, por dificuldades, que você lembre que a presença do Senhor, ela é simples, é só você acessar. Nós temos entre nós e Deus, nós temos um único intercessor, Jesus, Ele está ali. É só você buscar, é só você acessar. E há esperança para o ferido. André, mas eu estou tão ferida, eu estou tão triste. Às vezes é uma questão emocional, às vezes é uma tristeza, às vezes é um problema com alguém que você ama. Mas acredite, como eu disse no começo do culto, Jesus tem poder para curar, salvar, libertar, restaurar. Que o Senhor possa nos abençoar, porque há esperança para o ferido.
E eu agradeço
agradeço a Deus porque eu acordei. Eu agradeço a Deus porque eu tenho um teto, eu tenho uma família. Eu agradeço a Deus porque eu estou na minha casa, Senhor. Obrigada pelos livramentos diários, pelas pequenas bênçãos diárias. Muitas vezes nós queremos coisas extraordinárias, claro. Podemos sim pedir milagres, bênçãos extraordinárias, amém. O Senhor é poderoso. Mas que nós possamos ser gratos pelos pequenos milagres diários da vida. Que o Senhor possa te fazer lembrar todos os dias: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esses dias o Espírito Santo, eu estava orando, o Senhor me ministrou: nada mesmo vai te faltar. Nenhuma lutinha para tentar desestabilizar. Mas é na luta que nós aprendemos a valorizar a presença. Muitas vezes é nas dificuldades que nós aprendemos a valorizar a presença de Deus, os momentos com Deus. Eu sempre me pergunto: será que se fosse tudo uau, grandioso, será que eu estaria aqui? Será que se eu tivesse uma vida, nossa, vamos para Ilhas Maldivas, meu sonho, tá, gente? Mas não, eu estou aqui, eu estou na presença de Deus. Eu tenho grandes sonhos, mas eu preciso ser grata pelos pequenos milagres. E eu preciso continuar a minha busca sem fim. É diária, é a cada instante. Eu tenho hábito, às vezes, hoje o João Vitor chegou, eu estava falando com Deus. Aí eu olhei para ele e falei: filho, eu estou orando em voz alta, eu não estou doida não. Falei de manhã cedo, eu estava limpando a mesa do café. E aí, eu não estou doida, eu estou só falando com meu Deus. Que às vezes a gente ora sozinha no canto, às vezes a gente ora em espíritos, né, em pensamento. Às vezes a gente está pela casa, eu estou falando com Deus. Eu estou orando, eu estou cantando, eu estou falando, eu estou lavando uma louça, eu estou arrumando a casa, estou arrumando a cama e eu estou falando com Deus. Então eu te convido a também acessar essa presença o tempo inteiro. 24 horas, acesse a presença de Deus. Não desista da presença de Deus. Não desanime na presença de Deus diante das circunstâncias. O Senhor me mandou aqui hoje para te dizer: não negocie a presença. Não negocie a presença. Não perca tempo. Esses dias eu falei aqui, nós não temos mais tempo para brincar. Já Jesus vai voltar. E assim como eu, todos nós queremos subir. Esses dias eu falei até com meu esposo: a gente deixa de fazer tantas coisas tentando entrar no reino do Senhor. Todos os dias a gente erra, o pastor fala muito isso. Todos os dias nós erramos, mas todos os dias nós precisamos pedir perdão e não refazer o erro. Mas que nós possamos seguir firmes e fortes, olhando para o alvo que é Jesus, e jamais negociar esse momento, essa presença. Senhor Jesus, nós te louvamos. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, te adorar todos os dias das nossas vidas. Queremos te agradecer por esse dia, por esse culto, por louvor, por cada irmão aqui representado. Senhor, eu oro por cada irmão da nossa família CIB. Eu oro pelas nossas famílias, aqueles que não vêm, aqueles que não vieram. Senhor, vá de encontro à necessidade de cada um de nós. Obrigada, Senhor, por esse momento na tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é fiel e nós estamos aqui. Senhor, eu já oro pelo pregador da noite, que o Senhor esteja trazendo, Senhor, aquilo que o Senhor preparou, Senhor, para a tua igreja ouvir. Porque sim, Deus, nós somos carentes de ouvir a tua voz. Nós somos carentes e dependentes. Nós temos, Senhor, completa dependência por ti. Continue nos ajudando, nos abençoando, Senhor. Abençoa, Senhor, o decorrer desse culto. Abençoa a nossa semana. Obrigada por esse momento de louvor, Jesus. Obrigada, Pai, por cada detalhe da nossa vida, por cada cuidado, por tudo aquilo que o Senhor faz e é para nós. Obrigada, Senhor, por esse momento na tua presença. Eu oro, eu agradeço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Eu quero aqui chamar o irmão Cleverson, o nosso secretário da associação, e também, depois estarei passando a palavra ao nosso pregador da noite, o irmão Vicente. O irmão Cleverson tem um recado para dar para a igreja, em nome de Jesus. E também vou pedir já que o irmão Cleverson esteja orando depois da fala do irmão, pela vida do nosso pregador da noite e pelo irmão Vicente, em nome de Jesus. Boa noite, igreja, graça e paz. Eita, vocês estão animados, hein? Eu vou de novo, hein? Vamos lá, de novo, hein? 1, 2, 3.
Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor, amém? Amém! Aí sim! Amados, para quem não me conhece, como o pastor falou, eu sou Diácono Bergson, congreguei aqui até o final do ano passado. Agora nós estamos ali na Alta Floresta. Um abraço para o pastor Ariovaldo, para o senhor, pastor. E como executivo da CIBAP, eu venho aqui fazer, nós estamos fazendo isso. Enquanto hoje o pastor Michael está na Alta Floresta, eu estou aqui. É um momento de agradecer. Eu estava falando com o irmão Vicente, mostrando para ele como que Deus é, né? A irmã Andréa só falou que a palavra da senhora é gratidão. Então, eu venho aqui expressar a minha gratidão, a gratidão da nossa associação com a Segunda Igreja Batista de Corumbá. Gostaria de agradecer ao pastor pela oportunidade de estar aqui, o pastor que é o vice-presidente da nossa CIBAP. Então, eu gostaria de deixar um versículo para os irmãos, que está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que fala assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Quando você entra na igreja e você vê a irmã falando, expressando a gratidão dela, isso está no seu coração desde cedo, você vê que Deus está já falando contigo já. Você passou ali, a irmã está falando sobre gratidão, sobre as coisas tão simples que Deus tem feito por nós, que aos nossos olhos podem ser simples, mas são grandiosas. Gostaria de agradecer vocês pela fidelidade de vocês, pela parceria ao plano cooperativo. Isso que vocês fazem todo mês, isso é um investimento para o reino. Nós tivemos exemplo ontem da EBD para o Alto. Graças a essa fidelidade, 42 pessoas foram possíveis, fazer 42 pessoas, a CIBAP ajudando. E ontem foi tão especial, foi tão tremendo, que eu imagino que cada um de vocês deve ter sentido diferença hoje na EBD. Ferramentas novas que foram faladas ali. Eu fiquei um tempo acompanhando a professora Gisele, e ela fazendo, eu acho que os meninos estavam também, você estava, né, ali no tempo, o Isaac, Tiago, Samuel, acho que também estava. Gente, que coisa dinâmica, fazendo atividades, e você não fica parado, e aquilo assimila na sua cabeça, ou seja, é um investimento que está sendo feito para o reino. Todos nós sabemos que a escola bíblica dominical é um instrumento de formação, discipulado e transformação ao longo das gerações. Eu e você, nós fomos alcançados. Quando você recebe a visita de um irmão, ele fala a palavra para você, você é tocado, você começa a vir na igreja, frequentar a EBD, você começa a ser transformado. Então essa é a importância da palavra da EBD. Porque quando a palavra, meus irmãos, ela é ensinada e ela fica no seu coração, poxa, você se transforma, você muda, você renasce. E hoje, nesse dia tão especial, ontem foi a EBD para o Alto, esse dia hoje é o dia da EBD, né, pastor? Aqui nós temos a irmã Conce, que também estava trabalhando ontem lá, ela foi oficineira também lá no EBD para o Alto, foi uma bênção. Quando você pega a história da EBD, você vê que é uma transformação social e espiritual. E quando começou lá no século XVIII, o intuito do Robert era o quê? Era ensinar crianças que não sabiam ler e escrever. Através da palavra do Senhor, ele começou a fazer um trabalho social, que foi ensinar aquelas crianças que ficavam trabalhando nos regimes de quase de escravidão, para estarem aprendendo a palavra do Senhor. E usava a palavra do Senhor para elas aprenderem a ler e escrever. E eu louvo a Deus pela vida da liderança do pastor Marcos, da irmã Conceição, que eles tiveram essa visão da importância de estar presente como EBD, de estar capacitando. Vocês foram a igreja que mais participaram. 20 pessoas, para a honra e glória do Senhor. 20 pessoas que saíram ontem transformadas, mudadas, que ficaram com aquela visão, olha, a EBD não é só pegar, ler, não, tem mais coisas. É tão rico aprender.
Gostei que a palavra gratidão veio de novo para a igreja, porque nós viemos aqui, acho que foi umas 2 semanas atrás, nós viemos fazer uma visita e conversar com o pastor Marcos, e nós apresentamos, ela mostrou as camisas, e vocês foram a igreja que mais adquiriu camisas das missões nacionais, missões regionais. Glória a Deus e obrigado, gratidão por essa parceria. Amados, quando a igreja está unida, o reino avança. Embora tenhamos dificuldade, tenhamos intempéries, tudo as coisas vão acontecendo, vão dando tudo ruim, tem aqueles boletos que você não consegue pagar, alguma coisa assim, mas Deus está no controle de tudo. Amém. Nós precisamos entender que nós estamos na dependência do Senhor. Ele que vai mandar a provisão, Ele que vai dar sabedoria para você, Ele que vai conduzir a sua casa, a sua igreja. Quando você fala a palavra gratidão, não é você só falar assim, tá tudo indo bem, eu sou grato, não. Até nos momentos mais difíceis nós temos que ter um coração grato. A gratidão, ela nos forja, nos molda a um nível mais à frente. Vocês são testemunhas disso, né? Eu estive acompanhando aqui, passei 2 anos aqui com vocês. Quantas batalhas vocês estão enfrentaram, e sempre unidos. Poucos, mas fazendo um monte de atividade. Então isso é uma alegria para a nossa associação. Essa expressão de gratidão, eu tenho certeza que vocês também têm, essa oportunidade que vocês têm em mãos de estar servindo ao reino, ela é gratificante. Isso mostra a confiança no cuidado do Senhor que Ele tem com cada um de vocês, onde capacita cada um de vocês para estar fazendo o trabalho, fazendo a boa obra, porque a nossa missão é essa, estar cuidando de tudo. Eu quero apresentar também a gratidão também pelo trabalho que é desenvolvido aqui, o trabalho missionário do projeto de basquete. Gratidão ao irmão Ramon, ao pastor Marcos, esse trabalho que é desafiador. Eu tenho certeza que muitas crianças, muitas famílias são impactadas por conta disso, desse trabalho, dessa visão missionária. Porque como nós sabemos, a igreja, o trabalho não é só aqui dentro de 4 paredes, é fora também, o privilégio do Senhor. Eu lembro aqui em outubro, do Impacta Brasil, onde todo mundo de amarelo começou a sair aqui nas ruas, em torno das ruas, distribuindo panfletos, fazendo oração. Essa é a unidade, essa é o exemplo da igreja. Então, como associação, gostaria de agradecer a vocês por essa parceria, por essa fidelidade e pedir que o nosso bom Deus continue conduzindo a igreja. Eu fico feliz em ver essa igreja cheia, vocês louvando, glorificando, e vocês tenham certeza que tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Amém. Que vocês estão aqui, vocês fazem parte de um propósito maior. Deus tem um plano na vida de cada um de vocês. Tem um plano na minha vida, na sua. Tenho certeza disso. Eu lembro que a primeira vez que eu vim pregar aqui na frente, como é que eu tremia, viu? Como que eu tremia. Mas hoje eu venho aqui com um coração, mais uma vez, um coração grato e alegre, porque Deus tem feito grandes coisas aqui na nossa igreja. Falo nossa porque eu me sinto de casa também. E é tão bom quando você vem aqui e você se sente acolhido e rever os nossos irmãos. Brincar ali com o César. Eu sempre estou perturbando o César todo mês. Cezinha, beleza, Cezinha? Essa parceria. E o último versículo que eu gostaria de deixar está em Salmo 126, 3, que fala assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, pois por isso estamos alegres. Amém. Gratidão e alegria, elas andam juntos. Que o nosso bom Deus continue cuidando da CIG, que vocês continuem assim, vibrantes. Dia 9 de maio tem a CIG Fest. Vamos estar aqui, né, Laninha? Já está na nossa agenda, a gente está aqui participando com vocês. Precisando de ajuda também, a gente também está aí para poder estar ajudando. E a gente, nós somos um só corpo. Amém? Deixa eu convidar o irmão Vicente para estar trazendo a palavra.
Mais uma vez, pastor, obrigado pela oportunidade. Deixa eu convidar a igreja que se coloque em pé, por gentileza. Estenda as suas mãos aqui. Querido Deus, Pai amado, nós estamos aqui na Tua casa, Pai. Estamos felizes, Senhor, alegres, com o coração grato, Senhor. O Senhor tem falado, Senhor, conosco, Senhor, através de louvores, Senhor. Agora, Pai, nós seremos alimentados pela Tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, o irmão Vicente, para que ele está falando, Senhor, conosco, em nosso coração, Senhor. Que nós possamos, Senhor, sair daqui, Senhor, cheios, Senhor, do Teu Espírito Santo, da Tua palavra, Pai. Que nós possamos ter, Senhor, uma semana, Senhor, avivada, Senhor. Uma semana com essa palavra em nosso coração, Senhor. Para que nós possamos ter um coração grato, termos confiança no Senhor, Pai. Que tudo está no controle dEle, Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, Senhor. E pedimos, Pai, que Você esteja com o nosso irmão aqui, Pai. Cuida dele, Pai. É que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Queria agradecer ao irmão. Eu falei, estava ali sentado ouvindo o irmão falar, nossa, que saudade de ouvir ele pregar aqui na frente. E eu lembro da primeira vez que ele pregou aqui. E eu falei para minha esposa, amor, que pregação. Eu me senti tocado naquela primeira que você fez aqui, irmão. E eu não percebi que o irmão estava treinando, não. Mas é de Deus. Deus faz coisas maravilhosas nas nossas vidas, amados. E eu queria convidar os irmãos hoje para uma coisa diferente um pouquinho. Eu queria que você me ajudasse com uma imaginação bem fértil, tá? Eu queria que você fizesse uma viagem comigo em pensamento. Quando você tiver, volta lá quando você tinha 10 anos, 12 anos. Pensa como que era a sua vida, como que você era, com o que você sonhava, o que você gostaria de ser quando crescer, o que você gostaria de fazer. E durante essa brincadeira, como criança, quando você era ainda criança, jovem, adolescente, né? Chega alguém para você e fala para você assim: olha, você um dia, quando crescer, você vai ser uma pessoa muito especial, porque o Messias vai te escolher para ser discípulo dele e levar a palavra dele. O que você pensaria? O que você pensaria? Eu penso, amados, Vicente, falei, Senhor, essa pessoa não me conhece, como que ela chega para mim e fala que o Messias vai me escolher? Que o próprio Messias vai me escolher para ser o seu apóstolo, o seu servo. Eu quero somente brincar, ou quero crescer, quero ser um biólogo, quero me formar na faculdade. Mas é interessante, amados, isso é uma coisa que a Bíblia nos mostra que Ele muda em mim e você. Abra comigo sua Bíblia em Lucas 5. Interessante que quando a gente começa realmente a buscar a palavra de Deus, quando a gente começa realmente a olhar para a palavra de Deus, como Ele é profundo em tudo que faz, como Ele transforma tudo que muitas vezes a gente não entende. É interessante que nessa passagem, que é uma passagem onde Jesus está caminhando, e durante uma dessas caminhadas, as pessoas que estavam ali seguindo a Jesus queriam ouvir mais de Deus. E essas pessoas começaram a apertar Jesus, começaram a oprimir Jesus, porque eles queriam estar próximos a Jesus, para ouvir a sua palavra. E nessa caminhada, quando a gente for fazer a leitura, vocês vão perceber que Jesus estava em um local que ele tinha uma limitação. A um lado tinha a multidão e do outro lado tinha um lago. E esse lago acabava fazendo com que ele ficasse ainda restrito em um determinado local. Acharam aí, irmãos? Vamos ler juntos. E aconteceu que num determinado dia, prestem atenção, em um determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a sua palavra, ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que havendo desembarcados, cuidavam de lavar as suas
redes. Quem trabalhou com pesca, sabe que o pescador, quando ele está lavando a rede, quando ele está fazendo a limpeza da rede, é porque ele já terminou o serviço. Não tem mais o que fazer, já fez tudo que tinha que ser feito. Então ele estava ali guardando a sua rede. Interessante que quando eles estavam ali fazendo isso, então Jesus entrou num dos barcos, e o que pertencia a Simão, ele solicitou que afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco, ensinava o povo. E assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais que ele pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai a vossa rede de pesca. Amados, no começo do versículo nós entendemos que eles já tinham feito trabalho durante toda a noite, não foi? Eles estavam lavando as redes. Mas ainda assim, Jesus pediu que eles fossem um pouco mais profundo e lançassem as redes. Assim procederam e pegaram, e o que replicou Simão, mestre, no 5, tá? Mestre, o que ele replicou Simão, mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada, todavia confiando em tua palavra, lançarei a rede. E assim procederam, e pegaram enorme quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos outros amigos que estavam no outro barco, para que viessem ajudá-los, até que chegaram a lotar ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante do tamanho do evento, Simão se prostrou, ajoelhou na frente de Jesus, e ele estava ali o quê? Com medo, porque ele ainda falou assim, diante do tamanho do evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados ou assustados, com a pesca que havia sido feita. Imagina, você trabalhou a noite toda, não pegou nada, e pela palavra do Senhor lançaram a rede e pegaram tantos peixes que os barcos começaram a querer afundar. E então, normalmente as pessoas ficam assustadas, porque Jesus já estava no seu ministério, começando o seu ministério. Eles não conheciam, não tinham convivência com Jesus ainda, eles não andavam com Jesus, mas eles tiveram o quê? Fé, e acreditaram, porque o Messias falou. Eles lançaram a rede. Quando eles lançaram a rede, aconteceu o que encheu esses barcos. Assim como Tiago, portanto, seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que havia realizado. E assim como Tiago, João e o filho Zebedeu, que eram sócios de Simão, todavia Jesus revelava a Simão: não tenhas medo. A partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas, ou pescadores de homens. Em algumas versões falam pescadores de homens, mas aqui nessa versão que eu estou lendo está falando pescadores de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a quem? A Jesus. Interessante, quando eu comecei a falar com Deus sobre o que eu falaria essa noite, Deus me mostrou que eu tinha que falar do início, de onde a gente começa. E muitas vezes, amados, imagine vocês quando Jesus começou o seu ministério, onde ele começou a fazer todos aqueles prodígios, que as pessoas daquela época estavam esperando o Messias chegar. Mas alguns esperavam que o Messias viesse com cavalos, tropas para poder derrotar Roma. Eles queriam que viesse para realmente render, acabar com Roma, Israel ser livre, como foi no passado. Mas Jesus, ele veio para uma coisa muito maior. Ele veio para uma coisa muito maior, que as pessoas daquela época muitas vezes não entendiam o que Jesus estava fazendo. E nós que estamos aqui hoje, nós temos que entender que Jesus, ele veio para fazer não somente aqueles milagres lá no passado, mas veio para fazer hoje, na minha e na sua vida também. Amém. E para que isso aconteça, é interessante quando a gente vai trabalhando, se preparando para tudo que a gente está fazendo, para tudo que a gente se prepara nesse mundo, tem coisas que acontecem na minha e na sua vida que a gente não entende. Até anotei aqui uma frase que eu anotei com a minha esposa: Jesus não precisa de nós, Ele nos quer.
Jesus não precisa de nós, mas Ele nos quer. É diferente. Quando você precisa de alguém, você chega para a pessoa e pede alguma coisa. Não preciso de você, que você me ajude. Mas quando Ele quer ter sua posse. Ele quer você. Ele quer estar com você todos os dias, a todo momento. Ele não quer que você seja apenas mais um na casa dele. Ele quer que você seja diferente. Ele quer que você seja aquele que vai fazer a diferença. Se você vier para a casa de Deus somente para ser mais um, amados, não venha. Porque vir para ser mais um somente, você tem certeza que vai fazer a diferença sendo mais um somente na casa de Deus? Mas se você vier para ser aquele que realmente vai fazer a diferença, tenha certeza que Deus vai usar você muito, muito mesmo. É interessante que quando a gente começa a fazer a nossa pesquisa, começa a estudar um pouquinho sobre isso, eu comecei a prestar atenção em algumas coisas sobre esse texto. Eu queria compartilhar com os irmãos. Mas a palavra de Deus quebra nossas expectativas falando das maravilhas que o texto nos traz. Quando nós lemos o Evangelho, preste muita atenção nessa cena, amados. Levar as redes significa o quê? Quando ele está lavando as redes, significa que eles estão realmente terminando tudo o que aconteceu. Todo o trabalho que eles fizeram já está no final. Significa que você já fez tudo o que você pode fazer. Quando você trabalha algum trabalho que é uma rotina, quando você faz uma rotina de trabalho normal, o que acontece quando você faz uma rotina? Você se prepara desde o começo do seu trabalho, da sua jornada. Quando chega no final da sua jornada, você já fala assim, ó, ufa, terminei o que eu tinha que fazer, não é? Nossa, consegui terminar. É interessante quando a minha esposa ela faz a programação da casa, algumas coisas assim, ela faz a programação. Quando ela termina, ela fala, nossa, agora eu terminei, agora eu vou tomar um banho, vou dar uma relaxada, vou fazer minhas coisas, porque a rotina é bastante difícil. E nós, quando nós terminamos a nossa rotina de trabalho, não é diferente dos apóstolos naquela época. Quando eles estavam pescando, amados, quem já pescou aqui? Quem é pescador aqui? Já pescou? Qual o melhor horário para pescar? Qual? À noite, não é? À noite é o melhor horário para pescar, não é verdade? E eles já tinham feito toda noite, ficaram a noite toda pescando. Eu fiquei imaginando que Simão, com seus sócios, tinham dívidas para pagar, tinham contas para pagar. E aquela pesca que eles estavam fazendo ali, era para eles poderem vender os peixes e pagar a conta. O primeiro irmão falou, pagar o boleto, né? Porque realmente a verdade nossa hoje é essa. Nós muitas vezes trabalhamos para pagar contas. E naquela época não era diferente. Eu fico imaginando esses pescadores que ficaram a noite toda tentando pescar alguma coisa. E quando amanhece o dia, já estão guardando a rede e não conseguem pescar nada. Muitas vezes aquela talvez seja a última pescaria que eles pudessem ter algum lucro para pagar a conta, que muitas vezes é aquilo que ia ser a única saída para eles, fazer a venda daqueles peixes e sanar a sua dívida. E infelizmente, até aquele momento que eles saíram lá, estavam guardando a rede, eles não tinham nada. Mas um fato aconteceu, algo mudou, algo transformou. Foi quando Jesus entrou no barco. Quando Jesus entrou no barco, houve uma mudança. Ele entrou no barco de Simão e falou, afasta-se um pouquinho do barco, para que eu possa falar com a multidão. Se você ler o texto, ele fala que Jesus sentou. Quando você senta, por quê? Quando você senta? Cansado. Jesus estava cansado. O corpo humano de Jesus estava cansado. Tanto é que na palavra de Deus fala que Jesus entrou no barco e sentou-se e ensinava a multidão. E ele ensinava a multidão sentado no barco, porque o corpo físico estava cansado. E mesmo assim, a multidão ouvia. Agora imagina, amados, ele estava em um barco, sentado, e quem estava do lado dele? Simão, ouvindo a palavra, ouvindo aquela pregação. E aí terminou toda aquela pregação. Jesus, eu fiquei imaginando assim, tem Jesus no meu barco. Eu não peguei nada na noite inteira. Aí Jesus pede para ir até o barco, para até levar ele para falar com o povo. Tudo bem, vou lá falar com o povo. Aí fala com o povo. Depois ele vira para você e fala,
Agora pega teu barco e vai um pouquinho mais profundo e lança a sua rede. Eu imagino na situação que aqueles homens estavam cansados também. Porque se você está no meio do rio pescando, você não dorme à noite. Porque você coloca as redes e fica na expectativa de ter peixes para você tirar. Então eles não dormiram também. E isso já era tarde, porque se Jesus entrou no barco durante o dia, imagino que Jesus não fez uma pregação de 5 minutos com a multidão. Jesus fez uma pregação que foi necessária para aquela multidão. E depois Jesus pediu para que esse povo que estava no barco fizesse o quê? Que fosse até o profundo, lançasse a rede. E no lançar a rede, aconteceu algo maravilhoso. Simão falou assim: porque tu falaste, Senhor, e eu lançaria a rede. Porque tu falaste. Ele acreditou que no Messias pudesse fazer alguma coisa, porque nas forças de Simão e de nós não podemos fazer nada, mas na força da palavra do Senhor Jesus, eles creram e lançaram. E isso aconteceu uma transformação. Para que isso aconteça, essa transformação, eu e você, amados, temos que estar com o nosso vaso muitas vezes seco, vazio. Quando a gente pega um copo cheio, como esse aqui, se eu começar a colocar água aqui nesse copo, vai enchendo, não vai? O que acontece com o copo que está cheio? Eu consigo colocar mais água? Não. Se você estiver cheio com seus conhecimentos, com aquilo que você acha que é certo, com aquilo que você acha que é realmente importante, como que Jesus vai entrar na sua vida? Como que Jesus vai mudar alguma coisa se você acha que você já sabe tudo? Se você acha que não precisa mais de nada, como que você vai mudar alguma coisa? A partir do momento que você pega seu copo, se esvazia um pouco ele e dá oportunidade para Jesus entrar, você vai começar a ser impactado, como aqueles homens foram, cheios, porque eles receberam a oportunidade de Jesus entrar no barco deles. Ele entra hoje na sua vida. Amados, Jesus está aqui hoje da mesma forma que estava lá. Ele está aqui, eu tenho certeza, porque essa casa é uma casa de oração. E eu tenho certeza que Jesus está aqui hoje para poder entrar naquilo que você precisa, naquela dificuldade que muitas vezes você acha que você já não tem mais chance, naquela doença, naquela enfermidade que você acha que você não tem mais saída. Mas uma coisa que você saiba, que Jesus, se Ele entrar no seu barco, na sua vida, tem saída, tem mudança, tem transformação, tem coisas que vão acontecer que você nem imagina, mas Jesus pode fazer e Ele faz. Da mesma forma que Jesus entra no barco de Pedro, o de Simão, prega para a multidão e vira e fala para ele ir até um pouco mais longe. Jesus fala para você hoje também, para que você possa ir mais longe com Ele, para que você não desista de caminhar com Ele, para que você não olhe para as coisas desse mundo e ache que as coisas desse mundo é melhor do que Jesus, porque Jesus, Ele vai transformar a sua vida, da mesma forma que transformou a minha vida e a vida de muitos que eu conheço. É interessante que, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Muitas vezes você fala assim para você mesmo: eu fiz o que eu podia, eu já corri atrás de tudo que eu precisava fazer, eu já fui falar com pessoas, eu já tentei de tudo, mas não muda nada na minha vida. É porque você está buscando ajuda, apoio em lugares que não deveria. Porque se você apoio em Jesus, na sua palavra, tenho certeza que Ele vai mudar. Porque nós somos humanos, amados, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas quando nós realmente conhecemos a palavra de Deus, entendemos o que a Bíblia nos fala, nós teremos certeza que tudo muda. Mas o mais fascinante, que a paz que é maravilhosa não era o alvo. Quando a gente fala sobre essa palavra, muitas pessoas falam: nossa, que a pesca maravilhosa foi uma coisa tremenda. Foi, porque imagina você, não pescou nada, mas 2 barcos se encheram. Imagina quantas pessoas esses barcos poderiam ajudar, o mesmo Simeão, o povo que estava ali. O que mais importa, amados, é saber que essa pesca maravilhosa
não foi apenas uma coisa para mostrar para Pedro ou para Simão, para os que estavam com ele. Ela foi apenas uma isca para trazer aquilo que Jesus queria, que era Simão. E ele foi o escolhido, o primeiro escolhido assim, para vir para Jesus. Interessante que isso acontece na minha e na sua vida hoje também. Quando nós encontramos Jesus a primeira vez, quando houve aquele apelo para Jesus, para você aceitar Jesus, nós falamos que nós tivemos aquele primeiro amor, né? Aquela coisa gostosa, nossa, aquela coisa que faz transformação na vida da gente. E eu falo para vocês, igual minha esposa já falou aqui, no mundo, amados, teremos aflições, teremos dificuldade, mas com Jesus essas coisas vai passar, porque Jesus, Ele está com você no barco, Ele vai ajudar você, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai transformar a sua vida, Ele vai transformar as coisas que muitas vezes parecem que não tem mais saída. Mas é interessante que quando a gente lê o versículo da palavra de Deus que fala: então arrastaram os seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. O que mais me impacta nisso tudo é que muitas vezes nós não deixamos tudo para trás para seguir Jesus. Muitas vezes nós esquecemos que precisamos realmente largar tudo. Mas largar tudo, Vicente, eu sou uma pessoa que tem grandes posses, eu sou uma pessoa que tem muito dinheiro. Não estou falando disso. Eu estou falando de deixar aquilo que você fazia de errado, aquilo que você muitas vezes fazia que não agradava o Senhor. Aí, se você fizer isso, aí sim você vai estar fazendo aquilo que realmente Jesus precisa de você. Você faça. Hoje Jesus Cristo é o nosso Messias, é o nosso mensageiro. Ele é uma pessoa que Ele pode fazer mudanças na minha e na sua vida. Quando nós olhamos para tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que realmente ocorreu naquele momento, eu fiz uma pergunta para mim: qual é a rede que eu preciso largar hoje? Qual é a rede que você precisa largar hoje? O que você precisa largar hoje para mudar a sua vida, o seu comportamento para seguir Jesus? Porque muitas vezes nós entendemos que a mudança ela tem que acontecer de fora para dentro. Não, ela tem que acontecer de dentro para fora. A mudança ela tem que começar aqui dentro, do meu coração, do seu coração. Nós temos que começar a entender que se não fizer a mudança aqui dentro, o fora não tem valor nenhum. Não adianta colocar uma roupa toda bonita, colocar uma gravata, não adianta colocar um terno, ir para a igreja e falar glória a Deus, aleluia, se aqui dentro não está mudado, se aqui dentro não é transformado, se aqui dentro não foi renovado por Jesus. Porque se eu quero realmente que as coisas aconteçam na minha vida, eu tenho que transformar primeiro aqui dentro, mudar aqui dentro no meu coração. Isso começa com algumas coisas bem básicas para mim e para você. Primeira lição que eu queria trazer para os irmãos, que esse texto me traz. Primeira lição é ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, essa mudança ela começa a surgir em você. Quando você ouve a palavra de Deus, as coisas vão acontecendo. Foi o que aconteceu com Simão. Ele ouviu primeiro a palavra de Deus. Ele estava junto ao barco, Jesus estava pregando a multidão, e ele fazia parte dessa multidão, igual eu e você. Então ele estava ouvindo a palavra de Deus. Tanto é que quando Jesus pediu para ele ir a fundo no rio, no lago, lançar a rede, ele foi e obedeceu. E ali lançou e aconteceu o que nós vimos. Mas primeiro, nós temos que ouvir a palavra de Deus. E como que eu vou ouvir a palavra de Deus, Vicente? Amados, hoje está tão fácil, né? Ouvir a palavra de Deus. Está tão simples ouvir a palavra de Deus. Imagina comigo, como que era ouvir a palavra de Deus na época de Jesus? Como que era naquela época? Naquela época não tinha rádio, naquela época não tinha televisão, não tinha internet, não tinha YouTube. E as pessoas se exprimiam próximo a Jesus para ouvir a palavra. E hoje nós temos tantas facilidades para ouvir a palavra de Deus. Então essa desculpa de ouvir a palavra de Deus não pode ser a minha nem a sua. Porque nós temos hoje ferramentas que podem trazer a palavra de Deus para ouvir.
a verdadeira palavra de Deus até nós. Por que eu falo a verdadeira palavra de Deus, irmãos? Porque nós temos que ter cuidado aonde nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Porque infelizmente existem muitos aí fora que pregam a palavra de Deus, que na realidade muitas vezes, a vez de trazer vida, traz morte. Muitas vezes nós perdemos irmãos na igreja, pessoas na igreja, porque uma palavra que foi maldita. Interessante, quando a gente fala essa palavra maldita, ela tem dois sentidos, né? Ela tem dois sentidos. É uma palavra maldita, quer dizer, é uma palavra que foi falada de uma forma inadequada, né? Mas o outro sentido quer dizer palavra de maldição mesmo, maldita. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque uma palavra sua, para alguém que está chegando agora na igreja, ela pode ser uma palavra de vida ou de morte. Então aqui, se você realmente quer levar a pessoa a ouvir a palavra de Deus, você tem que falar aquilo que está na palavra de Deus, na Bíblia. Aí sim você vai estar cumprindo a primeira lição que nós aprendemos hoje em Lucas 5. A segunda lição que eu tiro para mim e para você hoje é seguir a orientação de Deus. Seguir o que o Deus fala para mim e para você através da sua palavra. Quando Simão ouviu a orientação de Jesus e falou, primeiro ele falou, vá para o mais profundo. Imagina você está numa dificuldade, já está difícil a sua vida, e Jesus fala assim, vamos andar mais um pouquinho, quer dizer, vai para um lugar mais difícil ainda, porque o profundo, no lago, é difícil pegar peixe, não é? Se você quer pegar peixe, se você quer encurralar o peixe com redes, você coloca num local que é mais estreito, um pouco mais largo, para o peixe não passar por baixo. Então pegar peixe no local mais profundo ainda é mais difícil. E Jesus quis mostrar para eles que no profundo que Ele quer falar comigo e com você. É no profundo das coisas. Ele não quer falar com você no raso, na beira do rio, na coisa que é fácil. Ele quer falar com você aonde Ele quer. No profundo, na dificuldade, onde você muitas vezes não quer estar. É lá que Ele quer falar com você. No profundo das suas dores, no profundo da sua alma que muitas vezes está sofrendo. É lá que Deus quer falar com você. É lá que Ele quer transformar você. É lá que Ele quer mudar a sua vida. É nesse profundo que Ele quer transformar. Porque se for para transformar no raso, qualquer um pode. Mas não, Ele quer transformar você por inteiro. E para que essa transformação aconteça, tem que ser no profundo. Tem que ser no profundo da palavra. Tem que ser no profundo do contato com Deus. Tem que ser no profundo do contato com o Espírito Santo. É só no profundo que pode acontecer as mudanças. Porque se não for profundo, não vai mudar nada, nem na minha nem na sua vida. E a terceira lição que eu tiro para mim e para você hoje: não existe mais desculpas nenhuma para que você possa falar da palavra de Deus para as pessoas. Não pode ter desculpas para você poder levar essa palavra de Deus para outras pessoas. Porque se você conhece Jesus, se você anda com Jesus, você ouviu a palavra de Deus, você já foi renovado nas profundezas. Aquilo que muitas vezes que te magoa, muitas vezes que te machuca, Deus já renovou, já tirou. Ele quer tirar se ainda não tirou. Mas para que isso aconteça, você tem que também falar dele, para que ele possa perceber que você realmente foi impactado em tudo que você está fazendo. E a quarta lição: Deus deseja que as suas maravilhas, que aquilo que Jesus fez na minha e na sua vida, não fique escondido, que seja percebido pelas pessoas, que as pessoas possam olhar para mim e para você, onde você estiver, e falar assim: nossa, que pessoa diferente aquela, ela tem um brilho diferente, parece que ela foi montada de forma diferente, porque ela é totalmente luz. E Jesus é a minha e a sua luz. Quando a pessoa é de Jesus, amados, não sei vocês, eu que já estive andando por esse mundo, em alguns lugares trabalhando, e pessoas que não conhecem a nossa vida, pessoas que não me conhecem, não conhecem a família, não conhecem a minha vida, muitas vezes a pessoa chega para você e fala assim: nossa, você é diferente, tem alguma coisa em você. Aí quando a pessoa fala, ela fala assim: ó, eu sou crente. Eu falei assim: caramba, também sou.
Eu percebi a diferença em você. Aconteceu com você já isso alguma vez? Pessoas que você não conhece falam assim: nossa, você é diferente. Você é crente? Você é evangélico? Isso acontece, amados, porque quando Jesus entra na sua vida e na minha, Ele transforma não somente o interior, mas o exterior também. Então, quando a mudança acontece na minha e na sua vida, você olha para dentro e fala assim: Senhor Jesus, entra na minha vida e muda a minha vida, Senhor. Ele vai mudar, Ele vai transformar, eu creio nisso. E as coisas que estão externas também vão se transformar. Aquilo que muitas vezes você achava que não seria possível, é possível. Eu lembro de uma história de uma jovem que se considerava muito feia, se considerava assim uma pessoa muito feia, e ela conheceu Jesus, e Jesus colocou no coração dela que ela era muito linda, que ela era linda. Ela se considerou tão linda, amados, que o comportamento dela mudou, porque aquilo que era feio, que ela achava que era feio, ela começou a ver beleza. Aquilo que muitas vezes você olha para você e fala assim: eu não tenho nada, eu sou uma pessoa que não sou legal, eu não tenho, uma situação minha toda esquisita. Mas saiba de uma coisa: foi Deus que te fez. Deus te fez dessa forma porque Ele tem um propósito na sua vida. Porque se Ele te transformou, te fez dessa forma porque Ele tem um propósito na sua vida. É interessante quando a gente começa a olhar para os propósitos de Deus nas nossas vidas. Eu olho para o meu casamento. Esse ano a gente vai lembrar 28 anos. 28 já? Meu Deus, é um pecado, né? 29, me perdoa, mano. 29 anos esse ano. Tá vendo? Por isso que é bom a esposa, né? A esposa corrige na hora. Mas a verdade é essa, mano. 29 anos de casamento. Nós temos 2 filhos lindos e um neto. E eu fico muito feliz em saber que tudo é tempo de Deus. É tudo no tempo de Deus. Não no meu e no seu, mas no tempo de Deus. E quando Deus coloca tudo no lugar certo, as coisas vão acontecer. Eu sei que muitas vezes a gente pensa que nada vai mudar, nada vai acontecer, as coisas não vão se transformar. Mas saiba de uma coisa: tudo se transforma com a vontade de Deus. O Messias, o nosso Deus, Ele está chamando eu e você para fazer a diferença. Ele não chama à toa. Ele me chama e chama você para fazer a diferença nesse mundo. Fazer a diferença aqui em Corumbá, Ladário, nesse Brasil. Ele me chama e te chama para fazer coisas diferentes. É interessante que naquela época, quando Jesus caminhava, quando você começa a ler a palavra de Deus em sequência, né? Aí você começa a ver os milagres de Jesus. E essa noite eu acordei e falei para minha esposa, eu estava lá meditando a palavra, aí eu separei um texto e tal, mas essa noite Jesus me mostrou um versículo. Aí eu falei: Senhor, mas espera aí, eu entendi, né? Estou preparando em Lucas 5, 1 ao 11. Aí eu acordei em Lucas 5, 23. Abra para mim, por favor. Lucas 5, 23. O que é mais fácil declarar? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Para quem Jesus estava falando isso? Para uma pessoa que não podia andar, uma pessoa que era paralítica. E interessante que a história, quando você for ler antes, ele chegou até um local carregado por amigos. Os amigos levaram esse paralítico até um local onde Jesus estava, em uma casa. E nessa casa, Jesus estava fazendo o quê? Falando a palavra de Deus. Imagina Jesus em uma casa, as pessoas escutando que Jesus estava nessa casa, as pessoas começaram a ficar em volta da casa para ouvir a palavra de Deus. E não tinha como entrar com esse paralítico lá dentro, porque não tinha espaço. Mas os amigos que queriam transformar a vida daquele amigo que era paralítico, fez o quê? Aquilo que muitas vezes para mim e para você é impossível, é impensável. Imagina pegar um cara que é paralítico, amarrar numa corda e descer ele pelo telhado até onde está Jesus. Mas esses amigos fizeram isso.
E com essa fé desses amigos, Jesus olhou para aquela situação. E Jesus já estava ali para fazer o quê? Curá-lo. Seja curado. Mas Jesus conhecia o coração de alguns que estavam ali. Que ali ficavam meio que blasfemando. Porque Jesus falou assim: os seus pecados estão perdoados. Foi a primeira palavra de Jesus. E ele falou para mim e para vocês: os seus pecados estão perdoados. Mas, conhecendo o coração daquelas pessoas, Jesus olha para eles e fala: é mais fácil dizer para ele: os seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda. E é isso que eu quero trazer para vocês, amados. O que é mais fácil para mim e para você? Acreditar que Jesus pode perdoar pecados, ou para um paralítico falar para ele levantar e andar? É complicado, né? Hoje que nós conhecemos Jesus, é fácil. Mas para aquele povo que ainda não conhecia, não andava com Jesus, não sabia do poder de Jesus, do que Jesus podia fazer, para aquelas pessoas era complicado. Eu me coloco na situação daquelas pessoas ouvindo alguém que eu não conheço, falando que é o Messias, que é o Filho do Homem, e fala para você, fala assim: ó, paralítico, seus pecados estão perdoados. Aí o paralítico levanta. Imaginou? Opa, o paralítico era cheio de pecado, que não conseguia fazer ele levantar. Mas Jesus disse para mim e para você que aquela situação daquele homem não era porque ele estava cheio de pecado, era porque era o momento que Jesus tinha e precisava para mostrar para aquelas pessoas que, além de perdoar pecados, Jesus também pode fazer na minha e na sua vida milagres. Para falar para você hoje: levanta e anda. Levanta e anda, faz a minha obra, faz a mudança, transforma. É isso que Jesus quer de mim e de você, amados. Que nós possamos levantar a cabeça, não ficar de cabeça baixa, porque muitas vezes estamos oprimidos, tristes. Não ficar realmente cabisbaixos, mas entender, igual o pastor fala muitas vezes aqui: todo dia nós pecamos, todo dia nós erramos em alguma coisa. Muitas vezes é só o fato de você estar com pensamento em alguma coisa que não é de Deus, você já está pecando. Mas o mais importante para mim e para você, que nós precisamos entender, que nós precisamos pedir perdão todas as vezes que nós fizermos algo que não agrada ao Senhor. Se você fizer essa mudança na sua vida e na minha vida, nós temos certeza que o copo que sempre foi cheio, nós vamos ter mais espaço para o Senhor, para que Ele possa entrar na minha e na sua vida e transformar. Essa transformação, amados, ela começa de dentro para fora. E para que ela possa realmente acontecer, você precisa fazer alguma coisa. Jesus é tão bom, e é interessante que Ele é tão maravilhoso, que Ele fala: pedi, pedi, se dar-se-vos-á. Pedi, dar-se-vos-á. E muitas vezes nós pedimos mal. E Ele é tão maravilhoso que Ele ainda diz assim, que você pode e deve buscá-lo sempre, buscar o Senhor todos os dias na casa dele. E a casa dele não precisa ser só na parede, não, mas pode ser na sua casa, no seu momento, onde você estiver. E essa mudança ela vai transformar não somente a sua, como a minha também. E eu queria convidar um ministério de louvor para vir aqui à frente. E eu queria que você, nesse momento que nós estamos caminhando para o final do culto, começasse a entender que as mudanças que você precisa fazer, que aquilo que você precisa transformar, ela tem que começar de dentro para fora. E nessa noite eu entendo que o Senhor tem um chamado para mim e para você, que Ele tem algo novo para mim e para você. E essa mudança ela tem que acontecer de uma forma, amados, que você possa entender que para isso acontecer na sua vida você tem que dar um primeiro passo. Você tem que entregar realmente algo para o Senhor.
Interessante que quando aconteceu lá com o Simeão no barco, quando Jesus entrou no barco e quando eles aceitaram, entenderam que Jesus estava no barco com eles, Simeão e aqueles que ali estavam com ele, eles entregaram tudo que eles tinham, até aquilo que eles tinham acabado de fazer, que foi a pesca maravilhosa que eles tiveram, eles deixaram para trás, porque eles queriam algo melhor, algo que seria muito melhor, que era Jesus. Interessante quando você começa a caminhar, começa a andar com Deus, Ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. E para que essas coisas maravilhosas possam realmente transformar, você precisa hoje fazer algo novo na sua vida. Eu queria que você colocasse de pé. Eu queria que nesse momento de oração, que nós estamos agora caminhando para o final desse culto, você começasse a orar com Deus, começasse a falar com Deus, aquilo que você precisa entregar para o Senhor, aquilo que você precisa mudar na sua vida, aquilo que você precisa realmente entregar no altar. Quando você fizer essa entrega, eu tenho certeza que muitas coisas vão acontecer na sua vida. Amém. Porque a entrega não é sua, nem sua. O Senhor quer que você entregue. E essa entrega, irmãos, ela pode fazer uma mudança aí na sua vida, que não somente vai impactar a sua vida, mas impactará muitas nações. Glória a Deus. A igreja de Jesus nessa noite Ele quer entrar no barco onde você está. Não adianta se o seu barco está à deriva, está afundando, Jesus é a solução para a sua vida. Assim como Simão ouviu o chamado de Jesus, ele ouviu o chamado de Jesus e obedeceu aquela voz do nosso sumo sacerdote Jesus e lançou a sua rede. E ali ele foi abençoado, onde pôde pegar muitos peixes. Jesus nessa noite quer entrar no seu barco, querido. Se você entende que Jesus é a solução da sua vida, nós podemos estar esse culto sem fazer um apelo para você. Entendeu isso? Se você quer entregar sua vida para Jesus, faça o sinal para mim em nome de Jesus. Depois da sua mão onde você está, eu vou estar orando por você nesse momento. Você que está afastado do caminho do Senhor, não sei qual é o motivo, mas o Senhor sabe. O Senhor nessa noite te convida a fazer um reconciliamento com Ele. Eu convido a você a fazer um sinal para mim também. Estaremos orando por você nessa noite. Jesus ouviu o chamado de Jesus, obedeceu a sua palavra. Naquele instante também ele se ajoelhou diante de Jesus e pediu perdão para Jesus. Nessa noite, Jesus te convida, irmão, a se render aos pés dele, a pedir perdão pelos seus pecados, suas falhas, tudo que você tem feito, tem pensado, que não agrada ao Senhor. Jesus quer estar no barco, querido. Não importa a tempestade que você esteja passando, não importa a dificuldade, o mar revolto, mas Jesus vai com sua voz declarar para essa tempestade cessar, para esse mar revolto, furioso, sossegar. Assim é a voz de Jesus. Não sei o que há no seu coração, na sua vida, querido, mas Deus sabe. Nessa noite Ele diz: sossegai. Acalma o teu coração, entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Ele vai fazer muito mais que nós pedimos, Ele vai fazer. E nessa noite Ele te chama a entrar na presença dele. Ele te convida a lançar a rede. Nossa rede seja pescadores de homens, de vida, de almas para o Senhor. Ao momento que nós temos que lavar nossas redes, lavar
nossa vida, limpar o nosso coração e a nossa mente. E Deus vai prover na minha vida, na sua vida. E nós vamos estar orando nesse momento. Coloque diante do Senhor, querido. Que você precisa do Senhor. O barco pode estar deriva, afundando, mas Jesus quer estar nesse barco, porque Ele é a solução. Ele vai restaurar, Ele vai curar, Ele vai te dar vida e vida e abundância no nome do Senhor Jesus. Ele que vai nos dar paz, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o nosso sumo sacerdote. Amado Deus, no nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa noite. Te agradecer, Deus, pela palavra que foi ministrada aqui nessa noite. Que nós venhamos a entender, Pai querido, o quanto nós precisamos do Senhor. Pai querido, nós te convidamos a entrar no nosso barco. Nós te convidamos, ó Deus, Pai querido, a nos conduzir conforme a tua vontade. Pai amado, que nós venhamos a diminuir para que o Senhor cresça todo dia em nossas vidas, ó Deus. Quebranta corações, Paizinho querido, mentes cauterizadas, ó Deus, sejam quebradas para o nome de Jesus, para que a tua palavra penetre e fique, Paizinho querido, na nossa mente e no nosso coração. Que nós sejamos obedientes à sua palavra, ao seu chamado, para sermos pescadores de homens, de vidas, Paizinho querido, para que nós possamos entender isso. Que a nossa missão, o nosso propósito, Deus, já está escrito lá no livro da vida, e que nós temos que somente que obedecer ao Senhor. Pai querido, o Senhor conhece, ó Deus, cada coração aqui nessa noite. O Senhor conhece, Pai, as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas que nós venhamos a entender, Paizinho querido, o quanto o Senhor é precioso para nós. O quanto nós necessitamos, ó Pai, da Tua presença, Paizinho, e da Tua orientação, que é a Tua palavra, e que nós venhamos a viver a Tua palavra todos os dias das nossas vidas. Paizinho querido, que o Teu povo reunido aqui nessa noite não saia daqui diferente, Paizinho querido. Saia daqui, ó Deus, cheio da Tua palavra. Não sei como entrar aqui nessa noite, mas eu sei, Pai, eu creio, Pai, que sairemos aqui, Paizinho querido, entendendo, Paizinho querido, o quão grande o Senhor é em nossas vidas. Amado Deus, muito obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, querido. Faça que sua mãozinha se protegesse na hora de receber, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça redentora de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo, Pai, seja com o teu povo aqui reunido nessa noite, coração contrito, Paizinho querido, coração também grato ao Senhor. Pai, que nós temos uma noite de descanso no Senhor e já entregamos o dia de amanhã que pertence somente ao Senhor. Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse início de semana, que o Senhor venha nos revestir com toda a armadura do Senhor. Muito obrigado. É no nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Irmão, tenha uma semana abençoada, né? Dê um abraço no seu irmão, chega o seu irmão, e palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Aleluia. E lembrando que a nosso Sigfest, né, vai ser uma festa maravilhosa, onde muitas pessoas ainda serão tocadas pelo Senhor. Amém, queridos?